Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular. O meu nome é Miguel, do Centro de Educação Alameda. E nessa semana nós vamos falar a respeito do perigo de não conhecermos profundamente a Palavra de Deus. E o texto que usaremos como base está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 14. Eu vou ler esse texto para que nós possamos compreender o contexto e também entendermos a aplicação desse texto. Diz assim, Marcos capítulo 6, versículo 14. O rei Herodes ouviu falar destas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo, João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, estão operando nele poderes milagrosos. Pois bem, o rei Herodes, aqui nesse contexto, ele havia mandado executar João Batista. João Batista repreendia o rei Herodes por conta de seu pecado e João Batista, então, foi decapitado por ordem do rei Herodes. E nesse contexto aqui, anteriormente ao versículo 14, muitos sinais e maravilhas estavam sendo feitos através de Jesus e especialmente através dos discípulos, que haviam sido enviados por Jesus para curar, para proclamar as verdades do Evangelho. E os sinais, maravilhas e prodígios estavam então seguindo a proclamação do Evangelho. Mas o que eu quero nessa semana enfocar é em Herodes, porque Herodes vai dizer aqui nesse versículo que João Batista havia ressuscitado dos mortos e por isso estavam operando em Jesus muitos milagres. Aqui nós entendemos que Herodes ele não conhecia a palavra de Deus, ele não conhecia a verdade, ele não conhecia quem era Jesus. Observe que João Batista não havia feito um milagre sequer. João Batista estava proclamando a chegada do Messias. João Batista era a voz no deserto, era a voz que clamava e que preparava o caminho para a vinda de Jesus. No entanto, depois que João Batista é decapitado, Herodes então atribui à ressurreição de João Batista o fato de Jesus estar fazendo muitos milagres. Mas em que momento esse texto aqui se aplica à minha e à sua vida? Jesus vai dizer, lá em João no capítulo 8, no versículo 32, que se conhecermos a verdade de Deus, essa verdade nos libertará. E é sobre isso que nós vamos falar, porque o rei Herodes, aqui nesse contexto, estava perturbado por aquilo que ele havia feito. E muitas confusões, então, permeavam a mente dele. E essas confusões que permeavam a mente dele podem também permear a nossa mente se nós não conhecermos a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de muita conturbação, um momento de atribulações, um momento em que vemos a instabilidade social, política, médica se alastrando ao nosso redor. E diante de tantas incertezas, nós precisamos passar pelo alinhamento da palavra de Deus, pois é esse alinhamento que vai nos dar direção, é esse alinhamento que vai nos dar convicção e é esse alinhamento que vai nos dar especialmente esperança. E essa esperança não deixará que nós sejamos confundidos. Observe que nesse contexto o rei Herodes ele atribui a Jesus um poder que supostamente estaria vindo de João Batista, o que obviamente não é verdade. Da mesma forma, nós podemos observar tudo o que vem acontecendo ao nosso redor e podemos atribuir aquilo que é uma obra de Deus, podemos atribuir a outras forças. Vou ser mais claro nesse ponto. Nós podemos muitas vezes atribuir a pandemia a uma obra de Satanás. Nós precisamos entender que Deus ele nunca perde o controle de nada. Deus permanece com o poder e com o domínio na palma de suas mãos. Por isso,
Por mais que nós sejamos tribulados, por mais que possamos passar por adversidades, nós precisamos entender que há um Deus que está nos céus, controlando todas as coisas, mas também que está sobre a terra, controlando também o povo dele. Nesse contexto, dentro desse alinhamento que precisamos passar através da palavra, eu quero falar rapidamente a respeito de 3 coisas. Nós podemos encontrar aqui nesse texto um exemplo daquilo que não devemos fazer. Porque, como já disse anteriormente, a palavra de Deus, ela vai trazer ao nosso coração convicção. E isso é algo que eu e você nesse tempo precisamos. A convicção de que estamos firmados em Deus e na sua palavra. Além da convicção sobre a palavra de Deus, a compreensão das verdades de Deus também nos ajudam, nos auxiliam para que nos libertemos então de enganos. Eu vou continuar lendo os 2 próximos versículos aqui em Marcos, agora versículos 15 e 16. Diz assim: outros diziam, ele é Elias, e ainda outros afirmavam, ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas, quando Herodes ouviu essas coisas, disse, João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Eu quero, mais uma vez, usar a figura aqui do rei Herodes e fazer uma conexão com o texto que citamos agora há pouco, João 8,32. Se conheceres a verdade vos libertará. Meus irmãos, meus amigos, esse é o tempo em que precisamos, mais do que nunca, nos aprofundarmos nas verdades de Deus. Precisamos estar com o nosso coração selado pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, porque, por certo, as circunstâncias adversas, elas continuarão. Circunstâncias desafiadoras, realidades que desafiam a lógica, estarão cada vez mais presentes no nosso meio. E nós precisamos, mais do que nunca, nos aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus. Dessa forma, como diz a palavra do Senhor lá em João 8,32, seremos libertos através da verdade. Por isso, como disse anteriormente, através dessa convicção, através dessa compreensão, nós podemos então trilhar um caminho onde estamos olhando para o alto, reconhecendo a soberania de Deus e reconhecendo que tudo aquilo que está acontecendo hoje está presente na palavra de Deus. Jesus já nos advertiu lá no sermão profético, em Mateus no capítulo 24, ele vai falar a respeito do fim dos tempos e ele vai usar uma frase muito importante. Ele vai dizer assim, que ninguém vos engane. Ou seja, através da palavra de Deus, nós temos argumentos suficientes para seguirmos sem perturbação, para seguirmos com o nosso coração cheio de paz, sabendo que Deus nunca perde o controle. Por isso, meus amigos, meus irmãos, o meu convite é para que você, de fato, se aprofunde na palavra de Deus. Separe um tempo diário para conhecer as verdades do Senhor. Separe um tempo para refletir a respeito dessas verdades. E, por certo, você, ao contrário de Herodes, não será enganado, não será perturbado pela falta do conhecimento da palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu comentário ou entre em contato conosco também pelo ensino@alameda.org.br. Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada, cheia da paz e da alegria do Senhor e até a nossa próxima semana.